Boa tarde, pessoal, que eu estou falando hoje, estou trazendo um novo vídeo, um novo conteúdo que na verdade é um complemento de um vídeo que eu fiz meses atrás de como se tornar lucrativo, onde eu explico ali minhas questões de filiais, de como encarar o trade esportivo. É um vídeo que gerou muito comentário, vou deixar o vídeo, deixar aqui na descrição ou aqui em cima o link para o vídeo. Se tu não viu esse vídeo de como se tornar lucrativo, dá um pause agora nesse aqui e olha aquele lá primeiro, certo? Olhou aquele lá, volta para cá, olha esse vídeo, depois vai ter um terceiro vídeo complementando, mas antes eu tenho que fazer esse vídeo aqui do meio. Então hoje eu vou falar sobre método de trade esportivo, como que eu criei meus métodos, como que tu cria um método para aplicar aí no trade esportivo, certo? Então, pessoal, vamos lá então como que eu criei os meus métodos. Bom, no início lá, quando eu comecei no trade esportivo, eu não tinha método nenhum. Eu simplesmente sentava na frente do computador e ia fazendo o que dava na cabeça, né? Então, conforme os negócios foram andando, eu fui tentando acertar para um lado, tentando acertar para o outro. Eu vou dar o exemplo aqui do back ao favorito, tá? Peguei o back ao favorito, vou começar a trabalhar back ao favorito. Isso 8, 7 anos atrás. Eu sentava na segunda-feira, não anotava nada, não tinha um método escrito, eu simplesmente sentava na frente do computador na segunda-feira e ia fazer os meus back ao favorito. Lá fazia 200 jogos por semana naquela época, não que seja errado. Eu fazia naquela época sim, hoje eu faço um pouco menos, bem menos. Sentava, fazia segunda-feira meus back ao favorito, beleza. Na quarta-feira, eu continuava fazendo back ao favorito, só que já era totalmente diferente. Por quê? Porque eu já tinha esquecido, cara, como que eu me propus a fazer na segunda-feira. Ou seja, é tanta variável que a gente tem, desde no futebol, no mercado, o que pode acontecer, que eu já estava fazendo o mesmo back ao favorito, mas totalmente diferente, ou com outros critérios, com outros métodos, etc. No sábado, já era mais diferente do de segunda, que já era diferente do de quarta. Então era uma salada de entradas ali. Era o back favorito, mas era vários tipos de back ao favorito, que lá no final do mês eu olhava aquilo e digo, poxa, por que eu ganhei? Por que eu perdi? Eu não conseguia entender o porquê eu ganhava e porquê eu perdia. E isso é o ponto-chave, cara. Se tu não sabe por que tu ganha, tu não sabe por que tu perde, velho, tu tá um passo de perder, né? Infelizmente é assim, tu tem que saber aonde tu ganha e onde tu perde. Até que um dia, de tanto bater a cabeça na parede, eu parei, peguei uma folha qualquer folha, pode ser uma folha como essa, e eu escrevi lá, back favorito. Vamos criar um método de back favorito. Tô aqui com a minha lousa, não é uma lousa tão bonita, tão vistosa quanto a do Danilo, mas serve, vai dar para passar o que eu quero aqui para vocês. Vamos criar um método, né? Vamos criar que método de entrada nós vamos criar aqui? Vamos criar um método de back ao favorito, que já que eu estou falando. Back favorito, beleza. Back favorito. Desculpa o meu garrancho, galera. Minha letra é horrível, mas vai dar para entender que eu vou traduzir. Vamos botar critérios para nós fazer esse método, esse back ao favorito. Quando que eu vou fazer um back ao favorito? Vamos botar o primeiro critério aqui, marcação. Marcação, pressão. Ou seja, primeiro critério, que é o 1. Para mim dar back a um time, eu vou querer que ele esteja marcando pressão. Isso é um critério de leitura de jogo. Tu vai ter que ver o jogo e observar essa marcação-pressão acontecer. Ah, que tipo de marcação-pressão? Aí eu poderia fazer um vídeo explicando sobre marcação-pressão, mas vamos deixar os critérios assim. Vamos botar um critério aqui estatístico. Ah, que esse time tenha, por exemplo, o critério número 2, que ele tenha 60% de vitórias nos últimos 20 jogos. Pronto, fácil de observar. Um critério pré-live, um critério estatístico, não tem como errar o critério número 2. Vou botar um terceiro critério de odd agora. Eu vou querer que a odd do back ao favorito esteja entre 1,60, tô chutando aqui, galera, tô chutando esses dados, entre 1,60 a 2,20. Pronto. Já tem um método. Eu vou dar back ao favorito toda vez que eu ver um time marcando pressão, desde que ele seja favorito, que a odd dele esteja entre 1,60 e 2,20 e que ele tenha ganhado 60% dos últimos 20 jogos. Ah, dentro de casa, fora de casa, não sei, isso aí vai de ti, vai do teu método. Isso aqui, simples, vai dar dinheiro? Acredito que não. Eu acredito que simplesmente esse método com 3 critérios não vai te dar dinheiro. Mas
Mas é melhor, agora presta atenção numa coisa, independente de for, por mais louco que seja o teu método, é melhor tu ter um método do que tu não ter nada. Por mais escabroso que seja, por mais milaborante que seja, é melhor tu ter um método, por mais louco, do que tu não ter nada. Tu não ter método nenhum, cara, é te juntar com 97% da galera e ficar dando cabeçada na parede. Por quê? Tu vai fazer um mês disso aqui, se tu conseguir. Isso é difícil. Isso é uma das coisas mais difíceis do trade esportivo. Tu ter a paciência e a calma de testar isso aqui. Tu vai fazer um mês isso aqui. Exatamente nesses critérios. Pá, tu vai pegar tua planilha lá, perdi 20%. Mas nesse um mês, sei lá quantos jogos tu fez, 20, 30, 40, 50, tu vai perceber que, cara, essa odd aqui não tá legal. Essa odd aqui de 1,60. Eu tô perdendo muito green aqui, eu vou mudar. Eu vou botar aqui a 1,40. Entende? Daí, pô, no segundo mês, tu reduziu para 10% o prejuízo. Opa, tá ficando interessante. Daí tu continua observando o jogo e tu vai colocar mais um critério. Qual critério? Sei lá. Vamos botar um quarto critério aqui. Que os laterais do meu time estejam jogando avançados. Opa, botei um outro critério. Agora esse meu método que antes era simplesinho, nos 2 primeiros meses, no terceiro mês, eu vou esperar a mesma coisa, marcação-pressão, 60% de vitória, uma questão de odd e que os laterais estejam avançados. Opa, já cheguei num 0 a 0, terceiro mês tu empata. No quarto mês, daqui a pouco tu começa a virar para um green. Entendeu? Porque a partir do momento que tu começa a cuidar a mesma coisa nos jogos, cara, isso começa a se tornar automático. Tu começa a relacionar os jogos. Entende? Porra, esse é back. Pô, aquele lá é back, esse outro é... Bom, o do Arsenal ontem foi back, o do Chelsea amanhã vai ser back, entende? Tu começa a relacionar os jogos, começa a se tornar mais prático, tu começa a tirar a dúvida, entendeu? Tu sai do trade aleatório. O trade aleatório é a pior coisa que tem. O trade aleatório é a pior coisa que tem. Quem tá me acompanhando no Telegram lá, se tu não tá no meu canal do Telegram, tá perdendo tempo. Eu tô lendo Trading The Zone, cadê o livro? Tá aqui, ó, eu tô lendo esse livro e tô compartilhando lá com o pessoal as principais passagens. Eu li o capítulo 2 agora e dei meio que um resumo no capítulo 2, ele fala muito bem lá de trade aleatório. Então entra no Telegram, dá uma puxada para cima lá e lê sobre esse trade aleatório. Entende? A pior coisa que tem. Isso aqui, velho, vai te tirar da aleatoriedade. Isso aqui pelo menos vai te dar um rumo, vai te dar um norte. Entende? Ah, vou criar um critério para under. Cria um critério para under. Vou criar um critério, um método para under. Cria um método para under. Vou criar um método para leia zebra. Cria um método leia zebra. Entende? E testa, velho. Não desiste no primeiro head nem no primeiro green. Não acho que no primeiro green, esse método aqui é espetacular, vou ficar milionário. Não, não vai ficar. Foi simplesmente um green. E nem o contar, tomei um head, isso é a pior coisa do mundo, também não. Tem que ter um pouco de resiliência, né? Essa palavra é bonita, resiliência. É tu não desistir, é tu ver, tu persistir naquilo. Então, cara, calma, paciência, cria quantos métodos, velho? Quantos tu quiser. Mas cria. É melhor tu ter método, por mais louco que ele seja, do que nenhum. Certo, pessoal? Exemplo prático, é exatamente isso aqui. Assim que eu criei todos os meus métodos, assim que eu criei todas as minhas filiais, aí teste, vai até que uma hora tu começa a ganhar dinheiro com aquilo. Então, pessoal, esse aqui foi o segundo vídeo dessa trilogia. Vamos fazer uma trilogia aqui. O primeiro vídeo é o como se tornar lucrativo. O segundo é esse aqui. E o terceiro eu devo fazer em breve. Certo, galera? Então, isso aí. Deixa o like no vídeo se gostou. Se inscreve aqui no canal. Deixa aquele comentário bacana aí. Um forte abraço a todos e até a próxima.